Hoje eu vim aqui oferecer um treinamento gratuito para doadores. Para os doadores que querem doar alguma coisa para o pessoal lá do Rio Grande do Sul. A gente tem visto muita chamada pedindo ajuda, pedindo doação para o pessoal que sofreu com a tragédia, né, lá no Rio Grande do Sul. E aí, eu vi um vídeo falando a respeito de algumas doações. E a pessoa estava se sentindo ofendida, se sentindo mal com algumas doações. E em alguns comentários, algumas pessoas criticando, outras concordando. Então eu decidi vir aqui gravar esse treinamento, para que todos que querem doar consigam doar de uma maneira consciente, que consiga fazer bem para quem está lá do outro lado, para quem vai receber a sua doação. Para começar, eu vou contar uma história para que você consiga entender melhor. Quando eu tinha 6 anos, minha mãe faleceu. Foi a primeira grande tragédia que eu lembro que aconteceu na minha vida. E aquele momento foi um momento muito difícil, foi um momento muito complicado para a família toda. O que amenizou o nosso sofrimento foi ver, né, os amigos, né, muitos amigos ali, muita gente que eu nem conhecia, muitos amigos dos meus irmãos foram lá prestar solidariedade para a gente. E eu lembro, né, de ver meus irmãos, né, comentando a respeito, falou, nossa, você viu, fulano veio, você viu, tinha gente até na rua. Então, aquilo foi um acalento, foi um conforto para o coração da gente. E eu lembro que teve uma coleguinha nossa, que ela foi lá em casa, né, ela chegou no portão, e pelo vão, era portão de madeira, né, aquelas gradinhas de madeira, e ela, pelo vão daquela gradinha, eu estava do lado de dentro, ela pegou e me entregou uma bonequinha. E ela me entregou essa bonequinha, né, e era uma bonequinha, a cabeça dela era de uma Barbie, o corpinho era tipo aquelas Maria Marinheirinha, Maria Noivinha, tipo, era aquelas bonequinhas menorzinhas do que a Barbie. Mas ela encaixou a cabeça da Barbie no corpinho daquela boneca e colocou um vestidinho. E quando ela me entregou aquela bonequinha, eu fiquei tão feliz, aquilo me fez tão bem, que eu me apeguei naquela bonequinha. Sabe, eu me apeguei muito naquela bonequinha. Na época, eu só lembro que eu me apeguei, eu gostei demais da bonequinha e eu me apeguei. E conforme os anos foram passando, eu fui amadurecendo, cada vez que eu lembro daquele momento, que eu lembro do meu apego com aquela bonequinha, eu consigo entender o porquê, né? O porquê aquela bonequinha marcou tanto pra mim. O porquê aquela bonequinha significou tanto pra mim, aquela bonequinha montada, formada de 2 bonecas diferentes, e que foi colocado um vestidinho nela. Eu lembro que quando a gente foi pra casa de uma tia minha, né? Porque a mãe faleceu, né? Era vários irmãos e meu pai para cuidar de todos. Aí a gente foi pra casa dessa tia, ela foi buscar a gente pra passar uns dias lá. Eu lembro que eu levei a bonequinha comigo. A gente estava em Santo André, a gente foi pro Parque São Rafael, né? E aí eu levei a bonequinha junto comigo. E quando a gente chegou lá, eu lembro que teve um dia que meu primo pegou aquela bonequinha, amarrou num barbante e saiu arrastando a bonequinha pelo quintal. Gente, aquilo parecia que estava arrastando uma vida ali, parecia que a bonequinha tinha vida pra mim. Porque aquilo me deixou desesperada, me deixou muito desesperada e eu não sabia como reagir. Eu só lembro que eu fiquei muito desesperada, porque aquela bonequinha era muito importante pra mim. Então parecia que ela tinha vida. Quando eu consegui resgatar a bonequinha de volta, eu lembro que eu meio que escondia ela pra que ele não conseguisse pôr nem os olhos em cima dela. Sabe, de tanto que aquela bonequinha significava pra mim. Eu queria proteger, eu queria cuidar com muito carinho. Aquela bonequinha me passou uma coisa muito boa, né? E ela me foi dada pela Marcinha da Tereza. E uma criança, né, teve a consciência de juntar, viu 2 bonecas quebradas ali, provavelmente, teve a consciência de juntar e formar uma boneca e ainda a delicadeza de vestir aquela boneca para me dar, sabe? E foi lá, me entregou. E hoje, olhando assim, eu vejo que ali teve muita virtude, né, da parte dela. Ela teve sensibilidade de pensar numa outra criança que havia perdido a mãe. Ela teve o carinho daquele gesto. Ela dedicou tempo. Então, ela dedicou tempo, né, fazendo aquilo. E eu vejo que, por isso, aquilo me impactou bastante, porque tinha muito dela naquela boneca. Era carinho, era compaixão, empatia. Tinha tanta virtude ali que na época a gente nem sabia que existia, a gente nem sabia dar nome. Por isso, aquilo me fez tão bem, aquela bonequinha me fez tão bem, marcou tanto na minha vida, significou tanto pra mim, que pra onde eu ia eu queria carregar aquela bonequinha. Então, uma criança que havia acabado de perder a mãe, conseguiu encontrar conforto em uma bonequinha. Simples. Então, quando a gente vai doar, a gente precisa
analisar com carinho, né? Porque doar não é só a questão do objeto em si. A questão é, na hora de doar, você precisa ter consciência da outra pessoa que vai estar recebendo. Se imagina no lugar daquela outra pessoa, como você se sentiria no lugar daquela pessoa que está recebendo aquilo? Você gostaria? Você ficaria feliz? Você se sentiria bem? Se sentiria confortado? Se sentiria acalentado por aquilo que você está recebendo? Aquilo supriria de alguma forma alguma necessidade que você, em meio àquela tragédia, está vivendo? De alguma maneira aquilo serviria para suprir ou a fome, ou o frio, a carência em si, né, de algo para se apegar novamente, porque a perda foi muito grande. E, de repente, a pessoa só precisa de algo para se sentir que não está sozinha, que não está abandonada. Então, tudo que você for doar, não é questão do quanto custa, sabe? Não é questão de preço, é questão do valor, sabe? O valor emocional, a carga afetiva que você vai colocar naquele objeto que você está doando, naquele conteúdo que você está doando, para que não fira a dignidade de quem está recebendo aquilo, para que possa fazer bem para aquela pessoa que já está tão ferida na sua dignidade, no seu orgulho, já está tão machucada por ter sofrido uma grande perda, já está se sentindo tão para baixo, tão humilhada, porque tudo foi arrancado dela de uma hora para outra, de uma maneira brusca, bruta. Ela já está sofrendo tanto com aquilo e, de repente, para ela, aceitar uma doação já é algo humilhante, já é algo triste. Que ela, muitas vezes, a pessoa sempre batalhou, sempre lutou e, de repente, está precisando da ajuda de uma outra pessoa. A última coisa que ela quer se sentir é como um saco de lixo, como alguém que está pedindo uma esmola. A última coisa que ela quer é se sentir ferida na sua dignidade, no seu orgulho. Então você precisa entender que quando você vai doar, não deixa a sua arrogância tomar conta, não deixa o seu ego falar mais alto, sabe? Quando você for doar, analisa o que você está doando. Se aquilo que você está doando é algo que vai ser útil para aquela pessoa de alguma maneira, para aquela pessoa que está recebendo aquela doação naquele momento tão difícil, aquilo vai ser útil de alguma maneira, ou você só está doando porque você é muito apegado àquilo e não tem coragem de jogar fora, porque você sabe que aquilo já está num estado tão deplorável que não tem nem como reconstruir, que não tem nem como consertar para poder doar para alguém. Você só está doando porque eu não tenho coragem de jogar fora, pelo menos eu vou estar doando, e a outra pessoa é obrigada a gostar, é obrigada a ficar grata porque você doou, você não jogou fora, você deu para ela. Quer dizer, é uma doação que, ao invés de edificar, ao invés de contribuir para ajudar aquela pessoa a atravessar aquele momento difícil, acaba jogando ela mais para baixo ainda. Ela que já está se sentindo, de repente, um nada, acaba se sentindo pior ainda. Porque ela olha aquilo, ela vê no vídeo mostrava um calçado que já estava até ressecado, né? O couro já estava todo ressecado, sabe? Não ia ser confortável para quem estava usando, gente. Então é importante você pensar se aquilo que você vai doar é algo que você ficaria feliz em receber, é algo que não ia ferir a sua dignidade recebendo aquilo. Sabe, doa com carinho, doa com compaixão, com amor. A pessoa que está lá, ela não está esperando que você doe algo que custe caro, esperando que você doe roupa e calçados de marca, brinquedos caros, brinquedos de marca. Ela não está esperando nada disso. Ela só espera ver algo que lhe foi dado por um outro ser humano, por um ser humano que consegue compreender a dor dela e quer ajudar a amenizar a dor que ela está passando naquele momento. É apenas isso.